A guerra das tarifas continua, principalmente entre a América e a China. Entretanto, a China e a Rússia estão a usar Bitcoin para pagar energia, enquanto a União Europeia está a preparar o terreno para as CBDCs. Estamos a ver o colapso deste sistema financeiro antigo e a Bitcoin está a emergir como a solução. Isto e muito mais nas notícias desta semana. O meu nome é Carlos Marques, com a Bitcoin Now, e fica comigo para saberes tudo o que aconteceu esta semana. A guerra das tarifas continua. Trump aumentou as tarifas à China para 125% e a China respondeu com 84%. Entretanto, a Europa ameaçou responder às tarifas americanas. Mas no dia 9 de abril, Trump recuou e fez uma pausa às tarifas a todos os países, menos à China, claro. E a nossa amiga Ursula já veio dizer que vão pôr uma pausa às tarifas contra a América por 90 dias também. De certeza que quer fazer negociações. Quem também quer negociar é o presidente americano, que já se mostrou disponível para se sentar com o presidente da China. Será que vai haver um acordo ou a guerra das tarifas vai continuar? Bem disse o Max Kaiser, isto é a terceira guerra mundial, mas comercial. E quem realmente está a ganhar é a Bitcoin. Já a VanEck confirma que a China e a Rússia estão oficialmente a liquidar algumas transações de energia em Bitcoin. Isto é ótimo e de certeza que mais países vão seguir o mesmo caminho. O chefe do Banco Central russo também confirmou que a Bitcoin está a tornar-se um escudo contra as sanções americanas e que as empresas já estão a testar ativos digitais. No caso do Paquistão, este está a recorrer à mineração de Bitcoin para monitorizar o seu poder energético em excesso. O CZ, fundador da Binance, foi oficialmente apontado como conselheiro estratégico do recém-formado Conselho de Criptografia do Paquistão e tem ajudado o país a adotar Bitcoin. Mesmo sendo shitcoiner, parece que tem feito um bom trabalho. Já o primeiro-ministro de Liechtenstein diz que pessoalmente possui Bitcoin. Caracteriza como limitada e escassa e uma coisa que as pessoas podem acreditar. E claro que a União Europeia está a andar ao contrário. Segundo a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, a União Europeia quer abandonar os cartões de crédito americanos, ou seja, Visa e Mastercard, PayPal e Alipay. Claro que se estão a preparar para introduzir os seus CBDCs. Protejam-se. Se estás a gostar deste vídeo, não te esqueças de deixar um gosto, um comentário e partilhar com um familiar ou um amigo. Subscreve também o canal para não perderes nenhum vídeo. O secretário do Tesouro americano diz que vai eliminar barreiras regulatórias para Bitcoin e cripto. We will take a close look at regulatory impediments to blockchain, stablecoins and new payment systems. And we will consider reforms to unleash the awesome power of the American capital markets. Americans deserve a financial services industry that works for all Americans. E mais, disse que a Bitcoin está a tornar-se uma reserva de valor. There are a lot of different stores of value over time. Bitcoin's becoming a store of value. Gold has historically been a store of value. Não se enganem, Bitcoin é dinheiro e reserva de valor. Mas eles só estão a perceber-se disso agora. Quem já se apercebeu disso há mais tempo é o nosso querido Nayib Bukele. O presidente de El Salvador diz que a Bitcoin é boa para o mundo e o país continua a comprar para a sua reserva estratégica. Enquanto do outro lado do mundo temos um verdadeiro presidente Bitcoiner, aqui no nosso país temos que lidar com estas figuras tristes. Adivinhem, Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista e formado em Economia, fez esta figura ao falar de IRS. Já que falou de pensionistas, é o dado mais recente sobre eles. Certo, Era só por isso que mas o dado mais recente sobre eles é que hoje estão a descobrir que estão a pagar IRS quando normalmente recebiam. E porquê? Porque o governo, que estava a preparar-se apenas para eleições antecipadas, fez uma alteração da tabela de retenção na fonte muito generosa. As pessoas reteram menos imposto ou receberam mais em outubro e novembro, mas agora temos muito mais portugueses ou que vão ter um reembolso muito menor ou que vão mesmo pagar IRS. E este é um padrão na forma como este governo atua. Atenção, o Luís bem diz neste tweet que a retenção na fonte é um empréstimo coercivo do nosso ordenado ao Estado sem qualquer juro. Ou melhor, é roubo. Agora vamos ver umas boas notícias. A Mastercard juntou-se à Kraken para permitir milhões de utilizadores na Europa e no Reino Unido possam gastar Bitcoin em mais de 150 milhões de estabelecimentos por todo o mundo. Isto é incrível. Mais e mais pessoas vão poder transacionar com Bitcoin. O CEO da BlackRock, Larry Fink, explicou porque é que a Bitcoin é melhor que o ouro. Investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the onerous problems of any one country or the devaluation of your currency, whatever country you're in. Let's be clear, Bitcoin is an international asset. It's not based on any one currency. And so it can represent an asset
that people can play as an alternative. Além disso, a BlackRock diz que a Bitcoin não é um ativo de risco, ao contrário do que os reguladores andam a dizer há anos. We think that there's been kind of misconception that's frankly been perpetuated by a lot of crypto research and other publications characterizing Bitcoin as a risk-on asset. Bitcoin is very clearly a risky asset, right? It's volatile, it's relatively new and unproven still. For a long time it's faced regulatory uncertainty, but that's a different concept from being risk-on, which implies that you're supposed to correlate and go up and down with equities. Fundamentally, the risks and return drivers of Bitcoin are very different from what they are of equities and most other so-called risk-on assets. And understanding that distinction is absolutely critical for most institutional investors and for wealth advisors, because it totally changes the role that it can play in a portfolio. If it is uncorrelated, which fundamentally kind of suggests it is, that's where you get this potential for it as a diversifier and even as a potential hedge against some of the macro risks that exist around the world, fears of inflation, monetary debasement, etc. Até o cofundador da PayPal, Peter Thiel, afirmou que a Bitcoin é o mercado mais honesto e eficiente do mundo. E Samson Mao diz que a Bitcoin já devia estar nos 200 mil ou até 2 milhões de dólares. I think Bitcoin should be at 0.2 M or 200K. We're way undervalued from where we should be right now. It doesn't feel right. And usually what happens, I think, when things are kind of disconnected is that there's a fast reconciliation. Like, it's got to reconcile. All of this bullish news, and we're kind of stagnant and in the 80s range, not even 100s range. It's just wrong. And it should adjust and right itself, which means 10K candles, maybe a 100K candle, and that'll put us in the right. A Strategy pausou as suas compras de Bitcoin esta semana. Mas atenção, a empresa esclareceu que os acionistas não possuem diretamente as suas Bitcoins. A empresa de mineração Riot minerou 533 Bitcoins em março e, melhor, não vendem nenhuma. Mais uma empresa a mostrar a importância de dar HODL. Já são quase 100 empresas públicas a comprar Bitcoin para os seus balanços. Uma nova proposta de melhoria da Bitcoin, um BIP, do desenvolvedor Agostinho Cruz, sugere a destruição do UTXOs para proteger a Bitcoin de potenciais ataques de computadores quânticos. A proposta exigiria que os usuários movessem fundos para carteiras resistentes aos computadores quânticos antes de um determinado prazo ou antes que as suas moedas fossem queimadas. O que é que acham desta proposta? Será que os computadores quânticos são realmente um problema para a Bitcoin? Digam-me nos comentários. O mundo está a mudar e no meio de tanta incerteza temos uma certeza, que é a Bitcoin. Enquanto mais países, governos, bancos e empresas movem-se para adotar Bitcoin, não fiques para trás. A Bitcoin está a ganhar muita força e ainda só estamos no início. Obrigado por acompanhares esta semana. Até à próxima e, como sempre, navega a onda da Bitcoin. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best.